Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré, a paz para os amados irmãos. Na noite desse dia eu quero trazer uma pequena mensagem para os amados a respeito de um tema que eu vejo que a igreja ela está um pouco, como eu posso dizer, ela está um pouco enganada a respeito dessas duas ações. Eu queria falar algo a respeito sobre salvação e eternidade com Deus. Parece que elas soam iguais, não é? Salvação e eternidade com Deus. Se você fala a palavra salvação e se você fala a frase eternidade com Deus, você associa uma à outra. É como se fosse uma duplicidade da mesma palavra, só que com pronúncias diferentes. Porém, existe uma grande diferença entre a salvação e a eternidade com Deus. Primeiro vem por Cristo a salvação, para que somente após vamos ter a condição de ter uma eternidade com Deus. Ali no livro de João, o tema dessa mensagem fala a oportunidade da salvação e a luta pela eternidade com Deus. Existe essa diferença. E eu vou mostrar para os amados irmãos, vou procurar tentar explicar aos amados irmãos a diferença da salvação para a eternidade com Deus. Porque ali no livro de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, fala algo muito interessante. E diz assim, João capítulo 1, do 1 ao 14, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui, como também no livro de João, capítulo 3, no verso 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a oportunidade da salvação. Tem muitas pessoas, muitos homens aí
muitos líderes, muitos sacerdotes, que têm batido numa tecla que eu particularmente, eu não concordo, porque a Bíblia não me dá o respaldo a respeito dessa situação. Tem muitos sacerdotes falando sobre a tal da predestinação. Eu, particularmente, não aceito isso. Eu não vejo que ninguém seja predestinado. Porque se houvesse verdadeiramente a predestinação, não havia necessidade do Senhor Jesus Cristo ter vindo. Porque o próprio Deus acaba de dizer aqui, através da vida de João, que Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia não diz que Deus amou 10. A Bíblia não diz que Deus amou 100. A Bíblia não diz que Deus amou 1000. A Bíblia não diz que Deus amou 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão, não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele viesse a crer, viesse a ter a vida eterna. Ou seja, Deus não dá um número exato de salvos. Ele dá a oportunidade da salvação, que é o primeiro ponto. A salvação em meio a uma grande multidão, ali no livro de Mateus, capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo, ele chama 12 homens. Veja bem, em meio a uma grande multidão, Jesus Cristo chama 12 homens. Em meio àqueles 12 homens, me perdoem a palavra chula, houve 3 vacilões. Sendo que desses 12, 11 herdaram o reino dos céus. Um se suicidou, tirou a sua própria vida. E a palavra de Deus, ela diz que os suicidas não herdariam o reino dos céus. Não vão herdar o reino dos céus. Porém, em meio a uma grande multidão, o Senhor Jesus Cristo chamou 12. Deus deu a oportunidade, através do seu Filho Jesus Cristo, não que somente 12 homens viessem a ter a salvação. Deus chamou a multidão à salvação. E como diz aqui no livro de João, capítulo 1, né? Veio para o que era seu, porém os seus não receberam. Deus veio para todos. Deus deu o seu Filho Jesus Cristo para todos. A oportunidade da salvação, ela é para todos. Agora, quanto a passar uma eternidade com Deus, aí é outra coisa completamente diferente. Até porque no próprio livro de João, no capítulo 14, no verso 6, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus Cristo, ele chama a responsabilidade para ele. Ele diz que a única maneira de herdar os céus é só através dele. Não existe outra estrada, não existe outra saída, não existe outra porta. Ele mesmo diz que ele é a porta. Não existe outra religião, porque Jesus Cristo também, ele não é religião, ele é o próprio Deus, como é dito aqui no livro de João, no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, ele é o próprio Deus. Ele, quando se fez homem aqui na terra, ele foi o próprio Deus reencarnado na figura de um homem.
E ele chama a responsabilidade para ele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz ninguém vai. Se ele dissesse ninguém vai, poderíamos ir para Deus por tantos outros caminhos, por tantas outras portas. Mas ele diz que ninguém vem. Ele chama a responsabilidade para ele por duas vezes. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Primeiro ele fala, vem por ele e somente por ele. Então o homem, o ser humano em si, ele não consegue herdar o reino dos céus por outro caminho que não seja Jesus Cristo. Ninguém haverá de herdar o céu através de Maria. Ninguém haverá de herdar o céu através de Pedro. Ninguém haverá de herdar o céu através de Paulo. Ninguém haverá de herdar o céu através de Jorge. Ninguém haverá de herdar o céu através de Sebastião. Ninguém haverá de herdar o céu através de qualquer outra pessoa que não seja o Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai herdar os céus através do budismo. Ninguém vai herdar os céus através de Allan Kardec, espiritismo. Ninguém vai herdar os céus através de qualquer outro tipo de religião. Não! Ninguém vai herdar os céus através de uma assembleia. Ninguém vai herdar os céus através de uma batista. Ninguém vai herdar os céus através de uma presbiteriana. Ninguém vai herdar os céus através de uma universal. Ninguém vai herdar os céus através de uma igreja pentecostal. Não! O homem só herda os céus através de Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro Santo do Deus vivo. Placa, denominação, instituição religiosa, homens que morreram, porém não ressuscitaram, nada disso, nenhum desses homens, nenhuma dessas mulheres, nem mesmo a própria mulher que gerou Jesus Cristo, nada, nenhum deles nos dará condição de herdar os céus, a não ser Jesus de Nazaré. Ali no livro de Mateus, capítulo 11, no verso 12, o Senhor Jesus Cristo, ele fala algo muito interessante. Capítulo 11, no verso 12, ele diz assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pelas forças se apoderam dele. O céu, ele é tomado à força. A salvação, ela é dada ao homem como oportunidade. Agora, quanto o homem morar no céu, aí é outra coisa completamente diferente. Qual a força que eu e você, qual a força que nós estamos fazendo para herdar os céus? Estamos negando as coisas desse mundo? Estamos negando a nós mesmos? Aonde está o meu coração? Aonde está o teu coração? Porque a oportunidade de salvação nos foi dada através de Jesus Cristo. É o primeiro passo. É o primeiro passo para ter uma eternidade no céu. É aceitar a oportunidade de ter somente Cristo como Salvador de nossa vida. Somente buscarmos a Cristo como conciliador nosso para com Deus. Maria não pode advogar nem a minha nem a tua causa. Santo nenhum, como o homem hoje coloca São Pedro, São Paulo, São Sebastião, São Jorge, são disso, santo daquilo, santo disso. Nada, nenhum desses homens, nenhuma dessas mulheres, que um dia lá atrás morreram. Mas a Bíblia não relata, a história não relata que esses homens, nem tampouco essas mulheres, ressuscitaram. Só tem um homem, e que vive até hoje, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, vivo, está sentado até os dias de hoje,
e para sempre, para todo sempre, haverá de estar assentado à direita de Deus Pai. Só teve um chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E o céu, ele é tomado à força. Que força, volto a dizer, que força nós temos feito para herdar o reino dos céus? Temos sido mais amigo de quem? Temos sido mais amigo deste mundo? Ou mais amigo de Deus? Temos dado mais valor a quem? Temos dado mais valor a Cristo? Ou valor às coisas visíveis e às coisas palpáveis? Temos dado mais valor às coisas do céu ou às coisas deste século, desta terra? Temos amado muito mais ao Senhor ou amado os nossos filhos, as nossas esposas, as esposas dos maridos, os pais aos filhos, os filhos aos pais? A quem temos devotado o maior amor? Porque o próprio Jesus diz que aquele que ama os seus antes de mim, não é digno de mim. A quem nós temos devotado o nosso coração? A quem nós temos devotado o nosso louvor, a nossa adoração? A quem nós temos buscado? Que tipo de palavra temos buscado ouvir? Quando a gente vai para a igreja, nós vamos para a igreja para fazer o quê? Quando nós dobramos o nosso joelho para orar, ou dentro da igreja, ou dentro de nossa casa, pela manhã quando acordamos, no transcorrer do dia, anoitecer antes de dormirmos, qual o intuito de nossas palavras? O que nós esboçamos para Deus? Quais são os tipos de petição? Quais são os tipos de louvores que saem de nossos lábios? Será que de minha boca e de sua boca que está me ouvindo, sai pagode gospel? Rock gospel? Hip hop gospel? Forró gospel? E tantos outros gospel? Corinhos de fogo com letras de vingança e letras de guerra? Ou da minha boca e da sua boca só sai louvor de adoração? Porque até onde eu sei, a Bíblia relata que desde que o céu é céu, e sempre assim o será, os anjos adoram a Deus 24 horas, a todos os momentos, a todos os instantes. A Bíblia não diz que os anjos cantam corinhos de guerra ou de vingança diante da glória de Deus. A Bíblia não diz que os anjos cantam pagodes evangélicos diante da glória de Deus. A Bíblia não diz que os anjos cantam hip hop, rock, axé, forró, evangélico, gospel, diante da glória de Deus. A Bíblia diz que os anjos adoram ao Senhor a todos os instantes, ininterruptamente, sem parar, sem cessar, somente louvores de adoração. É hosanas, são glórias, aleluias. Nós temos nos deixado levar pelas coisas desse mundo? Nós estamos buscando fazer com que a palavra de Deus, as escrituras sagradas, venham se adequar a nós? Ou somos nós que procuramos, pelo amor, pelo temor que nós temos a Deus, somos nós que procuramos nos adequar a esta palavra? Temos feito separação de nós para com o erro? Temos nos separado do profano? Que tipo de força nós temos feito? É como o apóstolo Paulo fala ali em 2 Timóteo capítulo 4. Ele fala para o jovem pastor Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. O apóstolo Paulo fala assim para Timóteo:
combati o bom combate. Quer ver? 2 Timóteo capítulo 4, verso 7 e verso 8 diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E no versículo 8, o apóstolo Paulo diz: e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Nós estamos amando a vinda de Cristo. Nós estamos amando este grande dia. Nós verdadeiramente estamos esperançosos para este dia. Nós estamos nos preparando para este dia. Qual tipo de preparo? Qual tipo de combate nós temos lutado? Será que nós temos lutado contra este mundo? Ou nós nos associamos a ele e temos lutado contra o Evangelho de Cristo? Porque, lamentavelmente, me perdoe, tá? Eu peço 1000 perdões pelo que eu vou falar agora. Lamentavelmente, a igreja evangélica, a igreja de Cristo do século 21, ela se associou ao mundo. E uma vez associada ao mundo, ela luta contra a verdadeira palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ali no livro de Atos, uma vez ele e Barnabé pregando para a igreja de Cristo, o apóstolo Paulo, ele diz assim: a mim é mister pregar-vos o evangelho, como vós não quereis a sã doutrina, eis que vou para os gentios. E o apóstolo Paulo também fala para o jovem pastor Timóteo: Timóteo, prega em tempo e fora de tempo, porque haverá de chegar um tempo em que a igreja de Cristo, ou seja, Israel de Deus, não haverá mais de dar ouvidos à sã doutrina, porém buscarão doutores para a sua própria concupiscência, doutores a sua vontade de ouvir, porém já não darão mais ouvidos à palavra de Deus. Porque, lamentavelmente, para a igreja do século 21 hoje, a palavra de Deus ela se tornou quadrada. É uma palavra ultrapassada. Porque hoje não é só o mundo que não quer seguir regras, não. A igreja não quer seguir regras. A igreja não quer caminhar de mão dada com a doutrina de Deus. Por isso que a igreja hoje, ela associada às coisas mundanas, ela luta contra os princípios de Deus. E com isso, ela se torna inimiga de Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira. Olha só o que o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo. Acabei a carreira, ou seja, desde o momento que o Senhor o chama para o ministério de apostolado, em nenhum momento ele se deixa levar pelas coisas do período do seu ministério. E olha que Paulo foi apóstolo durante muito tempo, mas em nenhum momento ele se desviou. Ou seja, mesmo levando sobre si a responsabilidade de um apóstolo de Cristo, mas ele nunca foi um apóstolo desviado. Ele nunca foi um apóstolo que não pregasse a doutrina, os princípios bíblicos de Deus. Ele nunca se associou ao mundo da sua época, mesmo na qualidade de um apóstolo. Não, desde o momento, a caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus Cristo assim o chama, até o momento de sua morte, ele foi nos caminhos de Deus. E vou falar uma coisa, eu quero acreditar que ele recebeu, eu quero acreditar, tá? É uma suposição minha, eu quero acreditar que ele recebeu inúmeros convites para se manter como apóstolo, porém pregar uma palavra diferenciada, desvirtuada, que alegrasse quem o ouvisse. Mas não, ele preferiu alegrar a Deus.
mesmo se colocando na qualidade de inimigo do homem, porque não era Paulo que os tinha como inimigo, era a sociedade da época de Paulo, era a própria igreja da época de Paulo que o tinha como seus inimigos. Que o tinha como seu inimigo, porque ele não pregava, ele não se deixou levar, ele não se deixou corromper. É como ele diz aqui: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele fala algo muito interessante, ele diz assim: porventura, quando o Filho do Homem retornar à terra, achará fé na terra? Aí o apóstolo Paulo vai falar: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele guardou a fé. Mas que fé que Paulo guardou? Paulo guardou a fé em Cristo. Ele não guardou a fé no visível, ele não guardou a fé no palpável, ele não se deixou corromper pelo lenço ungido, ele não se deixou corromper pelo um pedacinho de madeira de picolé e foi desenhado ali um cajado de Moisés, um vidrinho de água e um suposto sacerdote dizendo que veio lá do Mar Negro, que veio lá do Cafundé do Juda de Israel. Não! Ele não se deixou corromper por canetas ungidas, por vassouras ungidas, não! Ele foi reto, desde o momento da sua chamada até o momento da sua morte. Ele combateu o bom combate, ele acabou a sua carreira e ele guardou a sua fé. A oportunidade de salvação é no momento em que Jesus veio. No momento em que Jesus morre, é no momento em que Jesus ressuscita, é no momento em que o Senhor Jesus Cristo ascende para assentar à direita de Deus Pai, é no momento em que Jesus deixa o seu Santo Espírito, para que não ficássemos órfãos. A oportunidade de salvação é no momento que o Senhor deixa o seu Espírito para nos convencer dos nossos erros. E uma vez convencido dos nossos erros, uma vez na presença do Senhor, lutando como o apóstolo Paulo, combatendo o bom combate, guardando a boa carreira, para que lá no final estejamos com a nossa fé guardada. Aí sim, a salvação, a eternidade com Cristo, a salvação, a primeira salvação é a oportunidade e a luta pela eternidade com Deus é tomando o céu à força. Porque uma vez na presença de Deus, nós temos que matar um leão diariamente, um urso, dar tapa no gigante. É como o Senhor fala algo muito interessante. Ele diz que aquele que o confessar diante dos homens, naquele grande dia, Deus o haverá de confessar diante de seu Pai e diante de seus anjos. E de maneira nenhuma ele riscará o nome do homem do livro da vida. Quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, eu quero acreditar que esse confessar ele é diário. É lutando diariamente. É combatendo o bom combate diariamente. É tomando a força o teu espaço no céu. Não se deixando levar por essas falcatruas. Por esse movimento pentecostal que só misericórdia. O povo pentecostal hoje realmente não sabe o que é ser pentecostal. Porque o momento do Pentecoste, no livro de Atos 2, não teve balbúrdia, não teve bagunça, não teve roda-roda, não teve pula-pula. A palavra de Deus, ela relata que quando ali o apóstolo Pedro, sentado ali junto com os demais outros apóstolos e tantos outros homens, estavam assentados, quando o Espírito Santo de Deus em língua de fogo é derramada sobre suas vidas, eles estavam sentados, não tinha ninguém pulando, não tinha ninguém rodando, não tinha ninguém fazendo balbúrdia, não tinha ninguém fazendo bagunça. O único momento em que aqueles homens se levantam
É quando o apóstolo Pedro se levanta para dar uma satisfação para algumas pessoas que viam eles falando em tantas línguas. Porque as pessoas achavam que aqueles homens estavam embriagados. E o apóstolo Pedro se levanta, é o único momento do Pentecoste, em que aqueles homens se levantam. Porque no momento do Pentecoste havia serenidade. Havia ordem de decência dentro daquele estabelecimento. Só que nós vemos agora um neopentecostal que mais parece casa de loucos, mais parece um hospício. Meu Deus, é a igreja do Senhor associada ao mundo. E lamentavelmente, ela lutando, a própria igreja lutando contra os princípios de Deus. A oportunidade de salvação vem em Cristo. Agora, quanto obter a eternidade em Cristo? Só através de muita luta, de muita perseverança, de não negar ao Senhor, de não se associar a este mundo, de não se colocar como amigo desse mundo, de não aceitar este mundo na sua vida, na sua casa, na sua igreja. Aí sim, nós teremos uma eternidade com Deus. E só através de Jesus Cristo. Nenhum outro lugar leva-nos de levar o homem a morar no céu. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Assim diz o Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe vossas vidas. Que o Senhor Jesus Cristo faça resplandecer em vossos lares a glória do Altíssimo. Uma ótima semana para vocês e que Jesus vos abençoe. Shalom Adonai.